Eu não me importo. A aura dele explodiu como se a própria máscara de leão tivesse ganhado vida de repente. Então ele ergueu a voz e deixou tudo claro. Mas se você tentar alguma coisa pelas minhas costas de novo, a gente não vai ter outra conversinha amigável como essa. Com isso, ele se virou, irradiando uma frieza definitiva que não deixava espaço para discussão. Tô indo embora. Tô morrendo de fome. Atrás dele, pai e filha ficaram paralisados, esmagados pelo peso puro da sua presença, incapazes até de se manter direito. Em pé. Depois de concluir aquela negociação tranquila, comecei a fazer preparativos sérios para a próxima expedição ao lado dos meus novos companheiros de equipe. Mas antes disso, ainda tinha mais uma coisa que eu precisava resolver. Fechei o livro mais uma vez, finalmente chegando ao fim de todos os 31 artigos de pesquisa que Raven tinha reunido com tanto esforço para mim. Perfeito. Se eu lembrar de mais alguma coisa, te aviso depois. Mais uma vez, éramos só nós dois. Bjorn Jandel soltou um suspiro longo e cansado. Tá. Como você quiser. Ah, e em algum momento no meio disso tudo, o nome da equipe também acabou sendo decidido. Ainar ergueu a cerveja bem alto, sorrindo com uma alegria impossível de segurar. Apple Pie. Aquela sobremesa que você ama tanto, Jandel. Bom, realmente não dá para pedir mais do que isso, murmurou Bjorn Jandel, em tom seco. Raven, porém, lançou de lado um olhar afiado e gelado para ele. E Narok? Na língua antiga, significa aquele que caminha na escuridão. Combina muito mais. Depois de outro suspiro fundo e exausto, Bjorn Jandel finalmente cedeu e decidiu juntar as duas sugestões. A equipe agora se chamaria Apple Narok. Viu? Narok para você. Então ele acrescentou, dando de ombros de leve, mas, pessoalmente, eu ainda acho que Narok Pai teria sido um nome bem melhor. Ele acrescentou, posso não saber muita coisa sobre um monte de assuntos, mas eu sei que o braço direito de um mago de nível 24 abriga um dragão de chama negra, e que não sobrou absolutamente nada vivo dentro da cabeça daquele idiota. Depois, todos nós nos reunimos no centro de treinamento da cidade, o único lugar onde o uso de habilidades era legalmente permitido. No instante em que o treino começou, todo mundo se lançou no ar com um impulso explosivo, como se estivesse esperando por aquilo o tempo todo. Misha Karusten. Ainar. A equipe inteira avançou junta, com os olhos queimando de empolgação e espírito competitivo. Os golpes deles bateram nos bonecos de treino com força suficiente para fazer a palha explodir e voar para todo lado. Eu já tinha comprado um passe mensal de treino e transformado aquilo numa rotina, treinando lá com o grupo com frequência. E sempre que eu tinha algum tempo livre fora disso, passava na biblioteca e ficava horas lendo em silêncio. Ainar, alguém perguntou, ouvi dizer que Raven é uma nova integrante, né? E também. E Kurud Murad não apareceu aqui um tempo atrás? Toda aquela linha de conversa foi interrompida de repente, completamente desviada pela reação impressionante do homem parado na nossa frente. E assim, aqueles dias corridos passaram num borrão, nos levando direto até o momento tão aguardado, a abertura do primeiro andar do labirinto. Lá no fundo das cavernas de cristal ficava o monumento do grande sábio. Eles estavam diante da antiga tábua de pedra, com expressões claramente irritadas. O que isso quer dizer, afinal? Urkrit. Droga, não achei que a gente seria encontrado tão rápido, murmurou alguém, soltando um suspiro frustrado. Tem alguma coisa errada aqui, disse outro, estreitando os olhos. Até o ar parece diferente. Jandel, você sabia que isso ia acontecer? Bjorn Jandel olhou para o homem ao lado dele e respondeu com sinceridade, eu também não achei que isso fosse ficar tão sério. Droga, xingou ele baixinho. Eles tinham voltado ao monumento por teletransporte apenas 15 minutos depois de terem saído. A situação inteira já tinha saído completamente do controle. Raven apertou a varinha com força, com a irritação estampada no rosto. Então foi por isso que ela apareceu 45 minutos atrasada na reunião da Space Square, mesmo morando bem do lado. Primeiro as coisas mais importantes, alguém disparou.
Paga logo a maldita penalidade. Cristal de troca inválido, cristal de teletransporte unilateral e um atraso de 45 minutos. Sim, eu sei de tudo isso, mas ainda assim, por que você se atrasou tanto? Era minha primeira vez vindo aqui à noite, e o clima todo parecia estranho. Hã? Como assim, exatamente? Tanto faz. Vamos andar logo. A gente já tá ficando para trás. A outra pessoa mordeu o dedo de frustração, claramente irritada e se segurando ao máximo para não explodir ali mesmo. Inacreditável. Dessa vez, a gente tem que provar o nosso valor, mostrar que, mesmo que a nossa guia não consiga se orientar nem num lugar minúsculo, essa expedição ainda vai dar certo. Amém. Só me diz onde colocar o portal de teletransporte. O que foi com você, Misha Karusten? Perguntou Bjorn Jandel, estreitando os olhos. É melhor você fechar essa boquinha antes de falar algo de que vai se arrepender. Bjorn Jandel, bem ao lado deles, finalmente entrou no meio porque não tinha outra escolha. Eu vou assumir a liderança daqui pra frente. Avmon Rigfried, só me diz onde colocar o portal de teletransporte. O homem com jeito de urso não tinha muita forma de recusar. Tudo bem, disse ele por fim. E com isso, os passos do grupo começaram a seguir em frente de novo, lentamente. Então vamos. O grupo avançou de forma constante para dentro da caverna. Em cada bifurcação do caminho, só de escolher a rota mais larga já parecia que metade da batalha estava ganha. Mesmo sendo a primeira vez de Bjorn Jandel guiando o caminho, ele já tinha sido avisado antes para evitar rotas bloqueadas, já que muitas vezes elas terminavam em becos sem saída. E quando chegassem aos arredores da zona central, teriam que escolher apenas os caminhos mais escuros, cobertos por minerais cristalinos. Na base do esforço, da repetição e com bastante orientação de Braun Rottmeier, Bjorn Jandel tinha aprendido inúmeras manhãs úteis ao longo dos trajetos que percorriam. E enfim, eles chegaram ao segundo andar, a Floresta dos Goblins. Eles levaram 12 horas para chegar lá, o que, sinceramente, não foi nada ruim. Até mais rápido do que o esperado. Chegamos. Estamos seguros, disse alguém, visivelmente aliviado. Felizmente, essa área era um pouco mais fácil. Na Floresta dos Goblins, existiam 8 obeliscos de portal de teletransporte no total. No momento em que um único deles fosse ativado, todos os outros imediatamente se tornariam inativos. Por isso, equipes que chegavam mais tarde muitas vezes não tinham escolha além de dar voltas pelas bordas mais distantes da floresta, gastando 2 ou até 3 dias inteiros procurando qual portal ainda permanecia ativo. Esse era o método padrão, pelo menos para as equipes que não tinham um guia de verdade com elas. Bjorn Jandel olhou por cima do ombro. Avmon Rigfried, para que lado agora? Avmon Rigfried apontou numa direção sem hesitar. Para lá. Agora já era impossível negar, ter um guia mudava tudo. As vozes deles ecoaram mais uma vez pelo estreito corredor da caverna. Raven, dá para aumentar a quantidade de esferas de luz. Ao ouvir o pedido, ela respondeu animada, 3 esferas? Sem problema. Meu mana se recupera rápido mesmo. Misha Karusten ficou claramente surpresa com isso. O quê? Até Avmon Rigfried, que aparentemente também não estava acostumado com esse estilo de trabalho em equipe, pareceu um pouco confuso. Estranho. Os magos com quem eu trabalhei antes nunca eram assim. Talvez fosse por isso que Diane sempre resmungava tão desanimado sobre esse exato problema. Só agora ele entendeu de verdade a diferença absurda que um mago de verdade podia fazer. Essa floresta era famosa pelas incontáveis armadilhas escondidas por toda parte, daqueles perigos que normalmente exigiam um batedor profissional para lidar. Mas com a luz mágica inundando a área de um jeito tão forte que quase parecia dia, muitas dessas armadilhas deixaram de ser uma grande ameaça. Em algum lugar mais fundo na mata, alguma coisa parecia estar despertando. Goblins continuavam correndo em direção à fonte da luz. Mas Bjorn Jandel acabava com eles com facilidade, derrubando todos antes que pudessem virar um problema de verdade. Dia 2. Eles chegaram ao terceiro andar, o caminho do peregrino. O grupo seguiu em frente devagar,
entrando na imensa floresta que se estendia sem fim diante deles. Sem perceber no começo, eles tinham entrado numa zona especial. Efeito ambiental ativado. Floresta. Dia 8. Eles andaram com cuidado pela mata antiga, visivelmente fascinados e encantados pela atmosfera estranha e misteriosa ao redor. Você não sentiu vontade de gritar quando viu aquilo? Perguntou alguém, incrédulo e empolgado. É uma torre. Tem uma torre de verdade no meio dessa floresta. Inacreditável. Nesse ritmo, eles estavam avançando quase com a mesma eficiência de quando Brown Rottmeiler guiava o grupo pessoalmente. Então, no fim das contas, esforço ainda não conseguia vencer talento bruto, hein? Aí, sem aviso nenhum, o batedor na frente parou de repente, deixando todo mundo confuso. Ei, Jandel! Atrás do grande escudo, Raven fez um sinal rápido. Distúrbios de mana estavam se espalhando pela floresta inteira, e a sensação estava embrulhando o estômago dela. Vamos entrar logo, insistiu ela. O homem na frente respondeu na hora, espera. A gente precisa esperar a cor mudar primeiro. Provavelmente fizeram assim para evitar mal-entendidos. Se outro time entrou primeiro, invadir logo em seguida pode fazer a gente parecer intruso, e aí não vamos ter direito nenhum de reclamar se formos atacados. As cores mudaram. Agora dá pra ir. Tá, vamos. Acima deles, o painel do sistema brilhou com uma nova notificação. Você entrou no andar 4, a Torre do Céu. Misha Karusten ficou visivelmente assustada com os monstros surgindo por perto. São Alf Trolls. Essa área era muitas vezes chamada de Torre de Treinamento, e ela pretendia usá-la para aprimorar de verdade a coordenação da equipe. Para resumir, modo gigante, instinto selvagem, sincronização. Sem outra escolha, a equipe inteira mergulhou direto na batalha. Quão fortes nós já tínhamos ficado a essa altura? O poder deles já tinha ido muito além do comum, e a arma em suas mãos lançava os inimigos para longe com uma força absurda. Avmorig Fried ativou sua habilidade, Azardo's Meter. Os monstros, talvez vendo um poder humano desse nível pela primeira vez, ficaram claramente abalados. Ele imediatamente disparou rajadas ferozes de luz que mandaram tudo para longe. Cada integrante da equipe tinha chegado totalmente preparado, e isso ficava claro em cada golpe que davam. Raven lançou uma magia ofensiva de sexto círculo, Cleansing Flame. As chamas violentas avançaram como se quisessem queimar até o último vestígio de mal que ainda restava no mundo. Um sorriso orgulhoso e profundamente satisfeito surgiu nos lábios dela, e estava claro quanto ela tinha gostado do resultado que produziu. Bjorn e Jandel, vendo aquela cena se desenrolar, assentiu com aprovação. Uma equipe de verdade precisa de pelo menos 3 membros capazes de segurar a linha de frente com confiança. A coesão geral do grupo tinha acabado de subir bastante. Até os membros com menos poder bruto de combate ainda lutavam com um entusiasmo feroz. Nesse nível de desempenho, qualquer monstro abaixo do sexto círculo podia ser eliminado em menos de 3 minutos. Aqueles dois com certeza conseguiriam se manter firmes. Com a formação atual, o quinto andar em si não seria o problema. Restava só uma questão: subir a Sky Tower. Exigia passar por uma rota fixa conhecida como Stairway of Wisdom. Brown Rottmeiler levou cerca de 1 hora para atravessar a escadaria. Já Bjorn Jandel precisou de quase 5 vezes mais tempo para passar por ela. Mais uma vez, ele tirou o pequeno relógio de bolso e o segurou na mão, fazendo as contas em silêncio. 22 horas, nesse ritmo, não tem como a gente limpar a Sky Tower antes do labirinto fechar. Sem opção melhor, ele se virou e fez um gesto para os companheiros. Tá ficando tarde. Vamos descansar hoje e continuar amanhã. Tudo bem, parece bom. A fogueira tremulava com calor no escuro, atraindo naturalmente todo mundo para perto dela. Ainda não consigo acreditar que a gente não precisa de vigias num lugar desses. Misha Karusten, meu cérebro tá completamente torrado agora. Estava óbvio que todos estavam exaustos depois de passar o dia inteiro avançando pelo labirinto sem parar. Eu sei bem como é, alguém disse com uma risada cansada.
Quando eu vim aqui pela primeira vez, não consegui dormir de jeito nenhum. É estranho, né? Tem tanta gente em volta, e ainda assim, Misha Karusten sentiu de repente o olhar de alguém e virou a cabeça. Jandel, por que você fica olhando para cá? O garoto, com aquele jeito distraído e avoado de sempre, respondeu com toda a inocência, eu não tava olhando. Um ponto de interrogação gigante praticamente surgiu na cabeça dele. Que diabo está acontecendo agora? Foi nesse instante que outra voz feminina chegou suavemente ao ouvido dele, vinda de lado. Ei, Jandel. Raven levantou o pequeno caderno e falou com uma voz calma e controlada. Eu fiz as contas. Nesse ritmo, quando a gente chegar ao 5º andar, não vai sobrar muito tempo. Isso quer dizer que vamos ficar atrás das outras equipes no total de ganhos, né? As palavras dela pesaram muito nele. Sinceramente, ele já estava começando a ficar esgotado de tanto pensar em tudo isso. Não é sua primeira expedição? Perguntou ele, meio sem paciência. Mas o olhar afiado da garota dizia uma coisa completamente diferente. Daqui para frente, o ritmo só vai acelerar. Bom, se é assim, Bjorn Jandel observou a silhueta dela desaparecer ao longe e então soltou um suspiro longo e pesado. Caramba, eu tava tão tenso que achei que fosse morrer, mas nem ferrando vou abrir mão da minha parte do loot. Pouco antes de o sono dominá-lo por completo, uma voz suave ecoou direto na mente dele. Jandel. Jandel. Por favor, só escuta em silêncio. Ele ainda estava meio acordado quando a mensagem chegou. Enquanto eu estava tomando banho antes, senti algo estranho. Então tentei usar uma magia de detecção. Tem outra pessoa aqui além da gente. No instante em que ouviu essas palavras, o sangue dele gelou. O quê? Instintivamente, a mão dele foi até a arma ao lado da cabeça. Não faz nenhuma loucura, a voz calma de Raven ecoou direto no ouvido dele. Então a voz dela acrescentou algo que quase fez o coração dele parar. Essa pessoa tá bem atrás de mim. A vida de uma maga podia acabar por causa de um único erro num momento desses. Até Bjorn Jandel ficou brevemente atordoado. E mesmo assim, apesar do perigo apertando por todos os lados, ele permaneceu incrivelmente calmo. Era difícil não admirar isso. Então ele olhou para ela e disse, não, a impressionante aqui é você, Raven. Ela piscou, realmente surpresa. Você ouviu meus pensamentos? Ele assentiu uma vez. Porque eu lancei uma magia em você. Por dentro, Raven estava calculando tudo freneticamente. Eu não esperava que Bjorn Jandel conseguisse transmitir pensamentos tão rápido. Isso exige habilidade de verdade. Mesmo assim, ela se forçou a manter a calma. Não parece que ele pretende atacar de imediato, então ainda temos um pouco de tempo. Preciso pensar com cuidado antes de agir. Minha vida está completamente nas mãos dele agora. Primeiro, calma. O mais provável era que o inimigo tivesse entrado ao mesmo tempo que eles. O preocupante era que, depois de passar a primeira etapa e subir as escadas, Raven já tinha usado uma magia de detecção. A equipe dele só tinha entrado de novo na pequena caverna depois de checar bem toda a área ao redor. Tá claro que não deveria haver mais ninguém aqui. Então o que exatamente ele fez? Os aventureiros mais velhos tinham avisado, depois de limpar o primeiro andar da Sky Tower, sempre use magia de detecção contra ameaças inesperadas. Fazia todo sentido. Esse tipo de conselho era conhecimento prático passado por quem tinha sobrevivido a Tower of Magic. Da última vez ele não foi detectado, mas dessa vez foi. Isso só podia significar uma coisa. Em algum ponto entre a entrada e o primeiro andar, ele deve ter usado um item ou uma magia para esconder sua presença. Essa explicação encaixava perfeitamente na situação. Ou então ele podia ter um artefato de ocultação de alto nível, de segundo círculo ou mais. Mas, depois de ter sido descoberto, essa possibilidade ficou bem menos convincente. Afinal, o fato de ele ainda estar seguindo o grupo sem agir já mostrava hesitação, alguém sem confiança para um confronto direto. Os pensamentos de Bjorn Jandel chegaram até Raven mais uma vez. Certo, já decidi. Raven,
no momento em que eu der o sinal, se joga no chão na mesma hora. Não hesita. O quê? Espera, o que você está planejando fazer? Sussurrou ela num lampejo de pânico. Ele sabe, né? Se isso der errado, quem morre sou eu. E mesmo assim, Bjorn Jandel se levantou de repente, pegou o escudo e arremessou direto na direção da figura invisível escondida à distância. Droga, no instante seguinte, o escudo dele acertou o homem escondido e o lançou para trás com uma força brutal. A figura mascarada ficou completamente chocada com aquele ataque repentino. O resto do grupo, que até segundos antes estava dormindo profundamente, acordou num pulo com a confusão. Que diabos foi isso? Ataque inimigo! Misha Karusten encarou a cena diante dela sem acreditar, enquanto o velho Avmor Igfried se levantava devagar. Então, num instante, o inimigo desapareceu de novo. O que está acontecendo? A gente está sendo atacado, gritou alguém. Um grito repentino cortou o ar. Raven ativou sua habilidade de aumento de tamanho. Num instante, o corpo inteiro dele inchou e cresceu, se transformando num gigante imenso enquanto ele pegava a garota com facilidade usando um só braço. Com a outra mão, ele avançou e desferiu um golpe poderoso na direção do homem mascarado à frente. A figura do homem começou a ficar borrada e então voltou a sumir nas sombras da caverna mal iluminada. O jovem vasculhou a área numa velocidade absurda. Ele escapou de novo. Enquanto isso, a garota presa no braço dele, claramente abalada e sobrecarregada com tudo o que estava acontecendo, reclamou com a voz atordoada: Ei, pega mais leve aí, tá? Como líder da equipe, o jovem imediatamente começou a dar ordens para os outros ali perto. Todo mundo, posições de combate. Aquele desgraçado tentou matar a Raven. Os 3 membros restantes fecharam o cerco ao redor deles na mesma hora, com as armas em punho e prontas para atacar. A reação rápida e precisa deles deixava uma coisa bem clara: esse pessoal era profissional. Mesmo assim, ainda havia um clima de confusão no ar. Droga, Jandel, eu nem percebi que tinha um rato andando escondido pelo labirinto, murmurou alguém. Espera, você quer dizer que tinha outro aventureiro escondido ali? Não um rato de verdade. É, mas eu achei que era um rato e entrei em pânico. Eu devia ter estranhado mais o fato de não ser um. Bjorn Jandel se virou para Raven e perguntou com cuidado: onde ele está agora? A garota respondeu sem hesitar nem por um segundo. Sumiu. Ele não aparece mais nas magias de detecção. Tá bloqueando a detecção de novo. Alguém gemeu de frustração. Continua lançando até ele aparecer, ordenou Bjorn Jandel. Avmor Igfried acrescentou: então é uma habilidade de furtividade, hein? Quantos a gente está enfrentando? Por enquanto, vamos assumir que é só um, veio a resposta. Certo. Fiquem atentos. Ele vai ter que se revelar se quiser atacar. 10 minutos se passaram enquanto o grupo mantinha a formação de alerta sem se mover, mas nada aconteceu. Aos poucos, a tensão começou a virar irritação. Por fim, alguém gritou pro vazio: Ei, garoto rato! Se consegue ouvir a gente, sai agora e eu deixo sua morte um pouco menos dolorosa. De qualquer jeito, você não vai sair vivo dessa câmara de pedra. Foi aí que a garota ao lado deles gritou: ele tá na entrada. Eles tinham encontrado o cara. Raven tinha acabado de ativar uma magia de rastreamento de 8º círculo, e o homem fugindo foi exposto na mesma hora. O corpo inteiro dele ficou contornado por uma luz roxa brilhante. A fúria do grupo explodiu de uma vez só. Então era você, disparou um deles, com os olhos pegando fogo. Seu desgraçado, foi você que me acordou no turno vazio, vestido igual a um rato imundo de esgoto. Outra voz veio logo em seguida, murmurando com nojo escancarado. Um disparo saiu da besta do homem sem camisa sem aviso nenhum, cortando o ar numa trajetória mortal na direção do invasor, mas não acertou o alvo. Ele desviou no último instante. A flecha se cravou fundo na parede atrás dele com um estalo seco. Que porra, ele sumiu de novo, gritou alguém, com a incredulidade e o pânico subindo na voz.
Bjorn e Jandel levantou a mão rapidamente, tentando acalmar o grupo antes que o caos se espalhasse ainda mais. Calma. Não entrem em pânico. Primeiro juntem seus equipamentos. Não precisa correr. Enquanto falava, ele apontou com firmeza para a escadaria de pedra à frente. A escadaria pela qual ele subiu é a Stairway of Valor. Até que todos nós subamos, nenhum monstro vai aparecer, e o portal para o próximo andar não vai abrir. A voz dele ficou mais dura enquanto explicava. Ou seja, aquele rato já correu direto para uma armadilha. Depois que sobe, não dá mais para descer, então é mais inteligente arrumar tudo primeiro e só depois ir atrás dele. Nisso, Raven veio correndo, segurando com força uma pequena bolsa na mão. Bjorn e Jandel, olha isso aqui. Bjorn e Jandel pegou a bolsa e examinou de perto, ficando sério na mesma hora. Parece que ele deixou isso cair enquanto estava fugindo. É uma mochila expansível. Ele abriu e olhou lá dentro, e no instante em que viu o conteúdo, o rosto dele fechou. Esse cara era profissional. Ervas do sono, toxina de basilisco, veneno paralisante, bombas de fumaça. Ele veio aqui para matar gente, sem dúvida nenhuma. Só de olhar isso já me dá arrepios. A gente deu sorte da Raven estar aqui. Isso podia ter acabado muito, muito mal, murmurou alguém baixinho. O jovem líder então fez um gesto decidido para o resto da equipe. Assim que terminarem de arrumar tudo, a gente sobe. Eu vou na frente. Fiquem em formação fechada. Com essa ordem, o grupo começou a subir, entrando no corredor estreito um passo cauteloso de cada vez. Ele não deve ter escolhido essa rota por acaso, murmurou alguém, enquanto o desconforto tomava conta do silêncio. O que ele quer? A gente ainda não faz ideia do que tem esperando lá na frente, então fiquem atentos. Bjorn e Jandel, que estava liderando o caminho, olhou por cima do ombro e avisou em voz baixa. Eu vou entrar primeiro. Esperem o meu sinal antes de virem atrás. Mas no momento em que ele entrou, a cena diante dos olhos dele o travou na hora e o deixou completamente sem palavras. Que diabos! Eu não esperava por isso. Um por um, os outros entraram atrás dele com passos cuidadosos e desconfiados. Entrem, disse Bjorn e Jandel por fim. Raven, mantenha a magia de detecção ativa. E esse fogo, dá para apagar. As chamas à frente tremulavam em ondas hipnotizantes, com cores estranhamente bonitas apesar do perigo que carregavam. Deixa eu tentar, disse alguém, encarando o fogo. Mas antes que qualquer um pudesse fazer alguma coisa, uma horda de monstros grotescos saiu rugindo de dentro das chamas, mostrando as presas enquanto avançava direto contra o grupo. Acabem primeiro com os monstros, gritou alguém no meio da confusão repentina. Mas não baixem a guarda nem por um segundo. Ele ainda pode estar escondido por perto. Quando a batalha frenética finalmente terminou, os olhos de todo mundo foram lentamente para o mesmo lugar. Raven estava ajoelhada ao lado de alguma coisa no chão, analisando de perto. Bjorn e Jandel, isso aqui pode ser uma isca? Bjorn e Jandel perguntou, o que você acha? Raven balançou a cabeça. Não, é um cadáver recente. Ainda consigo sentir traços de magia residual nele. Bjorn e Jandel estreitou os olhos em silêncio. É o mesmo rastro mágico que eu senti antes. Agora está fraco, mas a correspondência é exata. Avmor Igfried cruzou os braços, com um rosto pesado e claramente incomodado. Então, suicídio, é? Droga. Isso é perturbador. Ele soltou um suspiro fundo antes de continuar. Já lidei com canalha de sobra na vida, e no fim das contas todos eles queriam sobreviver. Eu faço qualquer coisa que você mandar, só não me mata, esse tipo de súplica patética. A voz dele ficou mais baixa, carregada de desconforto. Mas esse cara? É a primeira vez que eu vejo alguém se matar igual a um maldito cultista. Ele com certeza não era só um ladrão qualquer. Agora que você falou, acrescentou alguém, aquela mochila de antes também não tinha a placa de identificação. Raven cutucou os restos carbonizados com um graveto e examinou de novo. Parece que ele nem trouxe uma para começo de conversa. Ou,
Se trouxe, já era. Virou cinza. Não tem mais como confirmar quem ele era. Bjorn Jandel se virou para a garota ali perto e perguntou com uma voz mais suave, você tá bem? Ela piscou olhando para ele. Hã? Como assim? Antes, quando você viu o cadáver daquele golem, você vomitou, lembrou ele. As bochechas dela ficaram vermelhas na mesma hora. Foi porque eu estava no meio do encantamento, e aí aquele cheiro podre veio de uma vez. Normalmente, eu lido bem com coisas nojentas assim. Sério. Comparado a alguns experimentos que a gente já fez, isso aqui não é nada. Tá bom, tá bom. Entendi. Bjorn Jandel assentiu. Depois de examinar melhor o corpo, Raven e Bjorn Jandel trocaram algumas palavras em voz baixa, mas não havia muito mais que pudessem descobrir. As duas garotas pareciam completamente acabadas, com os rostos pálidos por causa de tudo que tinham acabado de passar. Talvez seja melhor a gente descansar um pouco, sugeriu alguém por fim. A gente pode deixar uma pessoa de vigia, só por garantia. Vamos fazer isso. E com esse acordo simples, eles montaram e acenderam a fogueira mais uma vez. O grupo foi revezando a vigia, e aos poucos a tensão no ar foi diminuindo até o acampamento ficar envolto num silêncio pesado e desconfortável. Bjorn Jandel ficou pensando em silêncio em tudo o que tinha acontecido, repassando cada detalhe na cabeça. Que diabos era aquele cara? Ele se perguntou. No fim, só duas possibilidades faziam sentido para ele. Ou ele era um agente enviado por Orculus, ou tinha sido mandado pelo gerente da área. Desde o começo, o fato de o homem não ter nenhuma identificação e mesmo assim ter sido pego pela magia de rastreamento apontava direto para a cidade subterrânea, o que significava Orculus. Essa explicação realmente encaixava. Mas o jeito como o homem fez de tudo para apagar qualquer rastro também levantava dúvidas. Se ele realmente viesse de Orculus, não haveria motivo para esconder isso de forma tão completa. Isso fez Bjorn Jandel pender mais para a segunda teoria, que o homem tinha sido enviado pelo gerente da área. Mas por quê? O último encontro deles tinha terminado de forma relativamente pacífica. Será que aquele cara passou a guardar rancor depois disso? Foi aí que, atrás dele, Raven soltou alguns murmúrios sofridos enquanto dormia, tirando Bjorn Jandel dos próprios pensamentos. Um pesadelo? Ele pensou em silêncio. Será que eu devo acordar ela? Mas antes que pudesse decidir, ele ouviu o próprio nome escapar dos lábios dela num sussurro fraco. Bjorn Jandel, ele respondeu baixinho. Você acordou? Fica tranquila. Pode voltar a dormir. Eu tô de vigia. Mas Raven respondeu em voz baixa, não é isso. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar. Se naquela hora eu não tivesse gastado todas as minhas magias de rastreamento, o que você acha que teria acontecido? O olhar de Bjorn Jandel ficou frio e firme. Você quer a resposta sincera? Sim. Se a gente tivesse dado azar, todo mundo podia ter morrido. Se tivesse dado sorte, talvez só um ou dois tivessem morrido. Esse é o tipo de trabalho que a gente faz. Ele sustentou o olhar dela enquanto falava. Explorar é realmente assim? E você nunca sabe quando vai topar com algum maluco, nem quando sua vida pode acabar do nada. É isso que significa ser um explorador. Houve um breve silêncio antes que ele continuasse, agora com uma voz mais suave. Mas olha, não deixa isso te esmagar tanto assim. Tentando aliviar o peso no ar, ele começou a contar uma pequena história. Talvez isso não console muito, mas deixa eu te contar sobre a época em que eu tava com o Alfuod Squad. Na primeira vez que a gente encontrou um bando de ladrões, Leurvuerdvalki surtou completamente. Ele não conseguia fazer nada. Mas Braun Rotmiller, no terceiro andar, ele mostrou pra gente algo incrível. Uma visão tão deslumbrante que fez todo o medo e todo o sofrimento parecerem valer a pena. Ainda meio sonolenta, Raven murmurou baixinho. O veterano disse que era só uma onda sem sentido de mana ambiente, mas mesmo assim, eu ainda quero ver aquilo de novo na próxima vez. Bjorn Jandel soltou uma risada baixa e respondeu, tudo bem.
Na próxima vez, eu te acordo antes do relógio bater meia-noite. Na manhã seguinte, a noite já tinha passado sem que ninguém percebesse. Raven estava ali com um leve traço de irritação no rosto e perguntou: que tipo de pessoa você acha que aquele cara realmente era? Misha Karusten logo entrou na conversa. De qualquer jeito que você olhe, ele não parecia um ladrão normal. Quero dizer, já era estranho o bastante ele estar sozinho, mas a forma como tudo terminou foi ainda mais estranha. Atrás delas, o garoto adolescente acrescentou: não pensem demais nisso. Mesmo que vocês tentem investigar agora, não vão encontrar nada. Nisso, Einar veio correndo todo animado. Bjorn e Jandel, por quantos algodões doces eu conseguiria trocar tudo isso? Perguntou ele, levantando a bolsa espacial que tinha pertencido ao ladrão. Ver aquilo de novo deixou Bjorn e Jandel um pouco sem jeito. Ah, com isso tudo, Raven sorriu de forma radiante enquanto dava uma olhada no conteúdo. Contando tudo que tem aí dentro, isso provavelmente vale uns 3,5 milhões de Spirit Stones. A resposta casual dela pegou ele de surpresa. Você sabe até esse tipo de coisa? Perguntou ele. Ela só deu de ombros e respondeu: bom, para ser exato, teria que vender primeiro, mas a margem de erro não seria grande. Eu tinha uma licença básica de avaliação. Licença básica de avaliação, repetiu ele, confuso. Ao que tudo indicava, existiam dois tipos diferentes de licença, básica e avançada. A básica não exigia nenhuma habilidade especial. Ela dependia puramente de conhecimento, experiência e julgamento treinado para avaliar o valor de um item. Com um leve tom de desprezo, Raven acrescentou: Bjorn e Jandel, se depois você tiver tempo, devia mesmo estudar isso. Se souber esse tanto, nem vai precisar de certificação noturna nem de toda aquela burocracia idiota. Mas ele deixou isso para lá num tom leve e tranquilo. Tá tudo bem. Nunca vi ninguém da Negocore se importar com isso mesmo. Perto dali, Misha Karusten soltou uma risadinha meio sem graça. Então, a gente se perdeu de novo no Trial of Wisdom. E assim, a equipe avançou mais uma vez para dentro das ruínas. O que a gente pode fazer? Não somos exploradores profissionais, murmurou alguém baixinho, com um tom cansado e resignado. Eu já falei isso antes, mas toda vez que a gente passa por esse teste, parece pura tortura. Raven levantou com cuidado um pequeno relógio de bolso, com uma expressão séria enquanto começava a cronometrar. 4 horas e 34 minutos. Percebendo o olhar irritado no rosto dela, Bjorn Jandel coçou a nuca, sem graça. Com certeza vai diminuir. Eu prometo. Raven estreitou os olhos para ele. Não me diga que você realmente ficou cronometrando cada tentativa. E de fato, ela ainda estava segurando o relógio de bolso com força numa das mãos. 4 horas e 11 minutos. Mesmo assim, o tempo parecia se arrastar sem fim. 3 horas e 59 minutos. O nariz de Einar começou a sangrar, mas mesmo assim ele parecia empolgado demais com isso. 4 horas e 35 minutos. Aí alguém piscou, confuso. Ué, por que aumentou de novo? Porque Einar tinha pisado bem em cima de uma armadilha. Isso não devia contar, resmungou alguém, protestando. E assim as horas continuaram passando. No 12º dia, eles finalmente concluíram que a área estava segura e, pela primeira vez, puderam dormir sem deixar ninguém de guarda. Então chegou o 16º dia. Finalmente, eles alcançaram o 100º andar. O garoto adolescente estava ali, cheio de orgulho, com um sorriso satisfeito impossível de esconder. Bjorn Jandel, por que você tá na frente? Foi mal. Então todo mundo abaixou o olhar em silêncio mais uma vez pro pequeno relógio, conferindo a hora sem dizer nada. 2 horas e 4 minutos. Era uma melhora enorme. Parece que alguém teve um avanço, disse um deles. Raven inclinou a cabeça. Avanço em quê? Bjorn Jandel estava num humor incomumente bom depois de tudo que tinham passado. Desarmar armadilhas está bem mais fácil agora, e muito mais rápido também. Nem precisa desmontar direito. É só quebrar tudo, disse ele com um sorriso.
O estilo Bjorn Jandel. Raven olhou para ele seriamente enquanto perguntava. Ei, Bjorn Jandel. Quanto tempo os aventureiros profissionais levavam para chegar aqui antes? Ele respondeu, uns 12 dias. Raven assentiu. Então a gente não tá indo tão mal assim. Agora que já passamos do 5º andar, deve ficar bem mais fácil sem precisar de um aventureiro profissional, né? Ele não sabia muito bem como responder aquilo, então só ficou parado ali por um momento, meio sem jeito. Nossa, você nem consegue me fazer um elogio, resmungou ela, irritada. Enquanto isso, o resto da equipe parecia realmente animado com a situação. Já cansou, brincou alguém. Aposto que a gente é a única equipe do mundo inteiro com um maluco completo como navegador. Essa aí é só você, Misha Karusten. Outra voz entrou na conversa com um sorriso. Bom, então parece que chegou a minha hora de brilhar, disse Mr. Bear, dando um passo confiante para frente. Espero que esse bônus de 5% vale a pena, porque do 100º andar em diante, finalmente temos uma chance de encontrar um portal que volte pro 5º andar. O grupo inteiro continuou avançando de portal em portal, cada um mais cruel e perigoso que o anterior. Qual a gente abre agora? Perguntou alguém, olhando em volta com nervosismo. Aquele ali. Vamos começar por esse. Então a voz do sistema ecoou pela câmara. Courage Trial Selected. Wisdom Trial Selected. Courage Trial Selected. E assim, mais uma longa noite passou enquanto eles continuavam sua expedição implacável. Depois de abrir mais 10 portais no total, eles finalmente se viram diante de uma porta brilhando com uma luz estranha e desconhecida. Esse tem que ser o último, murmurou alguém em voz baixa. Do outro lado estava o portal que levava de volta ao 5º andar. Agora já era o 17º dia, por volta das 10 da noite. Bjorn Jandel, com os olhos atentos apesar do cansaço, observou o caminho à frente com cautela. Espera. Com certeza vai ter um monstro de nível 5 na câmara final do 4º andar. Vamos fazer uma pausa rápida primeiro. Mas o resto da equipe nem parecia preocupado. Você quer dizer aquele negócio com cara de vampiro? A gente não pode ir logo? Para falar a verdade, eu tô mais focado do que nunca. Mr. Bear soltou um suspiro leve. Para mim tanto faz, mas falando sério, é assim mesmo que a gente vai enfrentar um boss de nível 5. O líder deles apenas sorriu de um jeito estranhamente conformado diante daquela confiança. Sendo realista, a taxa de sobrevivência aqui é menor que 50%. Eu costumava me importar com esse tipo de coisa, mas agora, ele deixou a frase no ar e então assentiu. Acho que isso já não importa tanto. Tudo bem, então. Vamos acabar com isso. Um rugido aterrorizante rasgou o silêncio quando um monstro gigantesco apareceu de repente, um troll. Agora sim isso tá parecendo uma formatura, exclamou alguém, meio impressionado e meio sem acreditar. Raven, num tom desconfiado, perguntou, por que a gente sempre começa com magia? Os materiais de troll são absurdamente caros, não são? O garoto adolescente deu um sorriso torto. Mas preço não importa. É igual drop de essência. Se é raro, então vale a pena. Metade da equipe travou por um instante no exato momento em que o troll surgiu diante deles. Uma explosão feroz de luz se espalhou, aumentando o enorme escudo que ele carregava. Mais exatamente, o corpo inteiro dele cresceu até proporções monstruosas. Skill Activated. Gigantification. Skill Activated. Wild surge. Com um sorriso calmo, quase provocador, o garoto sussurrou baixinho, então vem. O troll fechou o punho, soltando um rosnado grave e pesado antes de disparar um soco devastador, tão absurdo que parecia forte o bastante para varrer tudo na frente dele. Mesmo que seja o escudo daquele cara da tocha, disse ele, não vai adiantar. Agora. Weapon Soul Effect Activated. Rank 6, Undine Seal. Equipment Performance Scales Indirect Proportion to Total Status. Bjorn Jandel apertou a arma com força e avançou sem hesitar. Esquece a cabeça,
ele ia primeiro no ombro. Skill Activated. Word. Um golpe esmagador foi lançado num piscar de olhos, rápido demais para acompanhar direito. O Troll revidou na mesma hora com uma tempestade de socos cegantes, tentando obliterar tudo no caminho. Gigantification Ended. Certo, murmurou ele, com a respiração estável. Agora eu já tenho uma noção bem boa da minha capacidade de combate. Por fim, a pele endurecida do Troll foi rasgada, e a couraça resistente dele finalmente cedeu. Ele olhou para o companheiro de equipe, claramente impressionado com o que tinha acabado de ver. Essa é a Misha Karusten. Não, pera, isso é o que acontece quando você gasta dinheiro de verdade. Aquela espada era um item premium forjado sob encomenda. Custou 12 milhões de pedras. Os outros do grupo também não estavam ali só assistindo. Todos pareciam mais do que prontos para entrar na luta a qualquer momento. A garota balançou o braço quase sem esforço, e no instante seguinte um clarão feroz explodiu quando Ainar e Fenelline liberaram Reaping Slash. Era uma skill ativa de nível 4 passada por um veterano. Um golpe, efeito dobrado. Seu desgraçado, murmurou ela entre os dentes. A lâmina dela quase rasgou direto a pele grossa do monstro, mas antes que pudesse continuar o ataque, a força do contragolpe a lançou para longe. Fumaça e poeira explodiram no ar quando ela caiu com tudo no chão. Você tá bem? Gritou a equipe na mesma hora, com as vozes cheias de preocupação. Mas Ainar afastou a preocupação com alguns acenos despreocupados da mão. Não foi nada, disse ele. Mesmo assim, o jeito como se movia deixava claro que tinha se machucado por dentro. Ainda assim, ele cerrou os dentes, apertou com força a espada enorme e se jogou de novo na luta. Ainar, Fenelline Activated Life Absorption, uma skill que aumenta temporariamente a cura sempre que causa dano a alvos vivos. Lá de trás, Bjorn Jandel observava com um sorriso satisfeito. Do jeito que te ensinaram, né? Quando ele acerta um golpe usando Life Absorption, a vida dele se recupera. Com um talento desses, tá claro que ele foi feito para ser o nosso principal causador de dano e lutador de linha de frente. A gente precisa arrumar uma skill ofensiva mais forte para ele logo, acrescentou alguém. E a Misha Karusten também devia beber mais sangue de besta, para a Soul Beast dela subir de nível mais rápido. Não muito longe dali, Mr. Bear olhou de lado e fez um sinal despreocupado. Agora eu posso entrar na luta? Bjorn Jandel piscou para ele, surpreso. Espera, não me diz que você realmente ficou só assistindo aqueles dois esse tempo todo. Eu só queria ver até onde aquelas duas jovens moças conseguiam ir, respondeu ele, dando de ombros. Ainar, agora claramente irritado, gritou de volta na mesma hora, não me chama de jovem moça. Eu não sou princesa nem nada. Na linha de frente, Avmorig-Fried ergueu a besta enorme e atirou com precisão fria. Mantenham a calma. Devagar. Fiquem firmes. O virote afiado cortou o ar numa velocidade impressionante. No instante seguinte, se chocou contra o couro grosso da besta com um impacto nojento, capaz de fazer os ossos tremerem. O sangue espirrou violentamente pelo campo de batalha, desenhando um arco brutal no ar. Ao ver tudo aquilo acontecer, o líder do grupo assentiu devagar, claramente satisfeito com o que tinha acabado de ver. Clássico do Mr. Bear, alguém murmurou, admirado. Ele acertou cada junta com uma precisão perfeita. Sem perder nem um segundo, o grupo inteiro trocou um olhar rápido e partiu para a ação ao mesmo tempo. Era essa a abertura que todos estavam esperando. As duas garotas, que a essa altura já estavam acostumadas com esse ritmo, avançaram com as espadas em mãos e atacaram com tudo. Sob o ataque combinado delas, a criatura se contorceu em agonia. Mas justo quando acharam que a batalha estava chegando ao fim, um novo alerta ecoou no meio do caos. O Troll ativou regeneração de baixo nível. Uma chama roxa se acendeu ao redor do corpo enorme dele, engolindo tudo enquanto ele começava a se levantar de novo, bem devagar. Mesmo assim, o homem não pareceu nem um pouco surpreso ou abalado. Bom, acho que já chega de ficar assistindo, murmurou ele ao dar um passo à frente, mas alguém atrás dele o interrompeu na hora. Espera um segundo, a voz chamou.
Não devíamos deixar a terceira jovem dama ter a vez dela também. Raven, claramente irritada com esse título, rebateu na mesma hora. Dá pra parar de me chamar assim? Mesmo assim, Raven não hesitou. Ela ativou Level 5 Lightning Spear, um feitiço ofensivo avançado. Uma barragem de relâmpagos dourados explodiu num clarão ofuscante e avançou com força devastadora. Num instante, eles incineraram completamente a cabeça gigantesca do Troll. O grupo inteiro caiu na comemoração e correu para perto, sorrindo de orelha a orelha, sem acreditar no que tinha acontecido. A gente conseguiu mesmo. E, para ser sincero, foi bem mais fácil do que eu esperava. A expressão de Misha Karsten mudou bem de leve, como se um pensamento repentino tivesse acabado de voltar à mente dela. Talvez os dois estivessem pensando nas mesmas pessoas naquele exato momento. Eles não conseguiam evitar lembrar de tudo o que tinham passado juntos, das batalhas desesperadas à beira da morte e das situações impossíveis das quais, de algum jeito, conseguiram sair vivos. Eles se lembraram dos companheiros com quem já tinham lutado lado a lado, dos aliados que enfrentaram batalhas junto deles em outro tempo, sob outros céus. Ele apertou os olhos com força, dominado pela dor que essas memórias ainda carregavam. Mas, quando os abriu de novo, eles estavam cheios de uma determinação inabalável. O passado estava gravado fundo na alma dele, e agora finalmente tinha chegado a hora de seguir em frente. Enfim, eles estavam prontos para enfrentar tudo o que viesse pela frente. E assim, a verdadeira expedição estava finalmente prestes a começar. Dia 18. Dentro do labirinto. Por volta das 7 horas da manhã. O som dos passos do grupo finalmente os levou até aquele lugar. Eles tinham chegado à quinta camada do Grand Demonic Realm. Estranhamente, já havia tendas montadas ali, como se alguém estivesse esperando. As pessoas lá embaixo ergueram os olhos com cautela, e os olhares cansados delas estavam cheios de desconfiança e exaustão. Os olhares eram afiados, intensos e não desviavam nem por um segundo. Que clima é esse? Alguém murmurou, incomodado. Os locais cochichavam entre si em voz baixa. Quinta camada do Grand Demonic Realm Ulfir Ravine. Outros nomes também surgiram, Glacial Ravine, Wright Ravine. Um por um, os times estavam sendo levados ao limite. Era nessa camada que as grandes operações de caça de guilda normalmente começavam para valer. Assim como no jogo, não existiam zonas seguras aqui além do ponto de partida. Mais do que tudo, esse lugar sempre pareceu menos um acampamento de verdade e mais um acampamento improvisado e temporário. Conquista desbloqueada. Quinta camada alcançada. Força da alma permanente aumentada em 20. Ainar, que vinha andando atrás dele, percebeu que ele olhava repetidamente para a própria mão e gritou, Bjorn Jandel, você sentiu isso também, né? Acho que meu nível de alma acabou de subir. Raven foi logo acalmá-lo. Relaxa, Ainar. Isso não é subir de nível. É algo chamado ritual de purificação. Ela continuou explicando esse fenômeno estranho com mais detalhes. Os magos até podiam interpretar isso do jeito deles, mas a maioria dos aventureiros que chegava até ali acreditava que era o próprio labirinto concedendo uma bênção. Talvez a energia espiritual necessária para ativar a habilidade simplesmente tivesse sido fortalecida. Misha Karsten, ainda parecendo um pouco desconfiada, perguntou, então isso quer dizer que magos que não conseguem absorver essência não vão se beneficiar disso? A garota respondeu sem hesitar. Não. Humana também aumenta, e, na verdade, aumenta bastante. Se eu soubesse disso, teria escutado os veteranos e vindo para cá mais cedo, ela murmurou antes de abaixar a cabeça. E a energia espiritual do sacerdote, a expressão de Misha Karsten escureceu, e ficou óbvio que ela tinha mergulhado fundo nos próprios pensamentos. Então isso quer dizer que Leurvoerd Valky também. Quanto de mana ainda resta para a gente? 2 minutos? Não, talvez 3. Naquele instante, eu consegui ver exatamente no que ele estava pensando. Bjorn Jandel mudou de assunto na mesma hora. Ei, não tem algo estranho aqui? Tem, alguém respondeu imediatamente.
Eles não parecem abertamente hostis, mas ficam encarando a gente. E tem gente demais aqui. Até algumas guildas que já deviam ter seguido para as camadas mais altas ainda estão paradas por aqui. Foi então que um homem veio correndo de longe com um sorriso enorme no rosto. Ei, Avmorig-Fried, é você mesmo? Ele era um dos antigos companheiros do Mr. Bear, um ex-colega de equipe. O homem então explicou que mais da metade da guilda deles não tinha conseguido chegar até essa camada. Depois ele perguntou: o grupo de vocês também sofreu uma emboscada no quarto andar? A pergunta deixou o time inteiro em silêncio na mesma hora. Na hora, os pensamentos de todos voltaram para aquele maldito mascarado invisível que tinham encontrado antes. Então ele não tinha atacado só o grupo deles, tinha ido atrás de outros também. Depois de ouvir a explicação dele sobre o que tinha acontecido, o homem do outro lado ficou completamente chocado. Ele foi capturado e depois se matou? Tem algum sobrevivente? Até agora, nenhum. Incluindo seu grupo, só 3 equipes chegaram a esse andar e relataram o ataque. E, de todas elas, só o seu time chegou aqui sem um único ferimento. Diante disso, o homem respondeu com uma voz calma e controlada: acho que foi só sorte. Muita sorte mesmo. Parece que dessa vez a gente não era o alvo dele. Nesse caso, o príncipe está organizando uma caçada ao Noir. Ele pode ser o responsável por tudo isso. Se for verdade, então isso basicamente é uma declaração de guerra contra a família real. Bom, valeu pela informação. Se aparecer mais alguma coisa, manda notícia pelo admin. O grupo deles rapidamente se misturou ao clima do acampamento. Valeu de novo. Bjorn Jandel então se virou de volta para os companheiros. Então, e agora? Nada muda. A gente segue o plano, veio a resposta imediata. Raven ergueu devagar o olhar. E se aquele desgraçado ainda estiver vagando por algum lugar do labirinto? A gente vai mesmo ficar bem. O homem respondeu no mesmo tom calmo de antes. Vamos sim. Com tantas guildas reunidas aqui, ele não teria coragem de agir. Esquece isso. Vamos ganhar dinheiro. Agora é hora de correr atrás. Essa última frase realmente pegou o resto do grupo de surpresa. Mas, no fundo, todos entendiam a situação em que estavam. Se a guerra realmente estourasse, eles poderiam acabar presos em casa sem fazer nada por meses. O personagem entrou em uma zona especial, ativando o efeito ambiental conhecido como Infernal Ravine. Um debuff chamado Sorting Ashes estava agora ativo, aumentando todo o consumo de recursos em 5 vezes e reduzindo a resistência a fogo em 30%. Assim que pisaram naquele terreno escaldante, cheio de lava e calor sufocante, o grupo não conseguiu evitar reclamar. Droga, que calor! É igualzinho aos rumores diziam. Parece que a nossa pele vai queimar inteira. O cajado de gelo de Raven começou a liberar uma névoa gelada, e ela lançou rapidamente um feitiço de nível 8, Blind Chill. A resistência a fogo do grupo subiu na mesma hora, envolvendo todos numa aura fria e revigorante. Ah, agora sim. Finalmente dá para respirar de novo, alguém disse, soltando um longo suspiro de alívio. Então, bem ao longe, brasas gigantes começaram de repente a se acender, queimando com uma intensidade assustadora e sinistra. Em poucos instantes, monstros de fogo começaram a tomar forma no próprio ar em chamas. E Fritz, eram 2, e os 2 eram, sem dúvida, monstros de classe nível 5. O grupo apertou o punho nas armas na mesma hora, pronto para apagar a ameaça antes que ela ganhasse força. Raven lançou imediatamente o feitiço de suporte de nível 7 Frost Imbued, cobrindo as armas da equipe com um dano cortante de gelo. Os ataques acertavam em cheio e com força, mas mesmo assim ainda parecia que eles mal estavam arranhando a superfície daqueles monstros. É exatamente por isso que eu odeio o tipo espírito elemental, alguém resmungou com amargura. Mesmo bufando as armas, ainda parece que a gente só tá fazendo cócegas nesses malditos. Na retaguarda, Raven continuava totalmente focada, usando Instant Freeze sempre que precisava para apoiar os companheiros no momento certo.
Graças à aura protetora gelada girando ao redor dos corpos deles, o próprio poder elemental do grupo ficou ainda mais fortalecido e afiado. Num piscar de olhos, um dos Ifrits ficou completamente congelado onde estava. Misha Karusten avançou sem hesitar e desceu a espada com um golpe pesado. A habilidade dela, Ice Shatter, acertou em cheio. Ifrit derrotado. Uma Mana Stone de nível 5 caiu no chão, mas mais uma vez não havia essência. Mesmo assim, um som claro ecoou na mente deles. Level Up. Poder da alma mais 10. Capacidade máxima de essência mais 10. No momento em que ele ouviu aquela notificação, não conseguiu segurar um leve sorriso. Finalmente, nível 5. Foi então que uma voz soou ali perto, cortando o momento. Ifrit, hein? Um grupo recém-chegado apareceu, analisando a situação de longe com toda a calma. Deve ter levado pelo menos 5 minutos, comentou um deles. Ele virou na direção deles, confuso. Eles estão mesmo pensando em recuar para uma safe zone ou algo assim? Um cara com um moicano vermelho espetado gritou de repente, dane-se. Quer que a gente assuma daqui? Aí ele completou, preguiçosamente, tô exausto. Todo mundo ficou pego de surpresa. Espera aí, que diabos? Você tá falando? Antes que alguém conseguisse reagir direito, um homem do outro grupo carregando um cajado de mago pulou direto para a luta. Num instante, o monstro do lado deles foi selado sob uma grossa camada de gelo. Que diabos foi isso? Então o arqueiro deles ergueu o arco, disparou uma única flecha, e a besta flamejante gigantesca foi destruída num piscar de olhos. Todo mundo ficou paralisado em choque, de olhos arregalados e sem conseguir dizer nada. Ninguém conseguia nem formar palavras, só gritar por dentro. Não é possível. Sério? Logo agora? Por fim, a essência do Ifrit de nível 5 caiu. Os dois grupos ficaram em silêncio ao mesmo tempo, com todos os olhos fixos naquele prêmio raro. Cada um ficou ali perdido nos próprios cálculos e pensamentos. Um dos homens deixou escapar o menor dos sorrisos, claramente satisfeito com o rumo das coisas. O loiro do grupo deles abriu um sorriso animado. Olha! A essência caiu do monstro que a gente matou. Nelbo, relaxa. Deixa isso comigo. Mas vendo o jeito descarado como aquele grupo agia, o outro homem não conseguiu evitar sentir uma onda de nojo subir. Sério, os dois lados claramente estavam envolvidos, e mesmo assim eles ainda tinham coragem de querer tudo só para eles. Tinha que ter alguma coisa errada na cabeça deles. Conforme a tensão subia, alguém deu a ordem para preparar um ataque à distância. O resto do grupo hesitou por um breve momento, pego de surpresa pela ordem repentina. Bjorn e Jandel, fica calmo, alguém disse num tom tranquilizador. São só alguns monstros humanoides que apareceram. O outro grupo, vendo como eles continuavam calmos, pareceu até satisfeito consigo mesmo. Então vocês querem mesmo testar a força de vocês, é isso? Um deles falou com um sorriso arrogante enquanto dava passos lentos para frente, claramente provocando de propósito. A essa altura, os dois grupos já estavam visivelmente prontos para começar a lutar a qualquer momento. As bestas já estavam armadas, as flechas já estavam posicionadas, e até os atiradores do outro lado já tinham erguido os arcos, com os olhos afiados e prontos.